Shalom, amados, queridos filhos. Estamos chegando um pouquinho mais cedo aí para chamar nossos queridos alunos para esta aula muito especial que hoje nós vamos ter, falando dos sonhos, né? Então eu gostaria que você chamasse os colegas, os amigos, os irmãos. Diga, vamos assistir uma pequena aula. 4 fases na vida, aliás, nos sonhos, né? Na realização dos sonhos de Abraão. Primeiramente, eu quero dizer que estou ministrando essa aula com muita alegria, né? Geralmente, quando eu estou passeando ou de férias, que isso é muito raro, eu não passo, não informo, né? As pessoas. Mas o que está acontecendo hoje comigo, com a minha esposa, minha família, é tão especial, é tão maravilhoso, que eu senti desejo de compartilhar com os colegas, com os amigos. Está aí o pastor José Otávio, Vilker Bonifácio, o pastor Rui chegando aí. E eu, então, preparei esse momento aqui para compartilhar. Aldo Rocha, Porto Alegre. Eu quero profetizar para vocês algo que está acontecendo comigo, que eu acho que vocês vão gostar. O ano passado, Deus falou comigo que esse ano seria o ano da realização dos nossos sonhos. Tendo em vista que o sonho de Abrão está acontecendo hoje em Jerusalém, Israel. Né? Aí o meu amigo Paulo Tarcinski, a Grace Goulart, a Aline também vai chegando, José Ramos. Queria comunicar para vocês que os judeus estão hoje vivendo, comemorando um sonho que Abrão teve. E esse sonho passou para Isaac, para Jacó, para José, e foi de geração em geração até os dias de hoje. E hoje o mundo está aí reconhecendo que a terra de Israel é dos filhos de Abraão agora. Então esse sonho ele passou de geração em geração. Mais uma novidade sobre os sonhos, né? Que os sonhos podem passar de herança para aqueles que são filhos de Abraão. Eu sou um filho de Abraão, e você também. Então, com certeza, esse sonho está no nosso DNA. Então, é um assunto muito atual, muito rico, e eu quero, inclusive, fazer um retiro na Terra Santa este ano. Depois nós vamos ter um alinhamento profético, dia 21 de abril, onde eu quero ministrar esta unção para a realização dos seus sonhos. É muito importante você que quer vir dia 21, comece a se inscrever, porque seria uma reunião só para os pastores, né, que estão conosco, mas de repente a igreja toda está vindo. Shalom, meu amigo Aldo, meu filhão, a pastora Rosângela, quem mais está aí conosco? A pastora Mara, minha esposa, com certeza, Jô Carneiro, e a Graciana Ribeiro. O sonho que está acontecendo é que a minha esposa, desde que eu conheço ela sempre quis estar na neve, e a gente correu atrás da neve, muitos anos. Às vezes alguém falava que tinha neve aqui em Gramado, a gente corria para lá. E nunca conseguíamos, alcançar a neve. E esse ano, Deus nos presenteou, um presente assim espetacular, e até um pouco de surpresa. Nós chegamos aqui em Nova York com um frio de 7 graus abaixo de zero, e a neve veio. Então foi maravilhoso abrir a janela aqui, ver aquela neve caindo. Um sonho realizado.
E eu comecei a escutar a música do Márcio Nascimento, Ludmilla falando do sonho, e Deus foi me trazendo. E outros sonhos que começaram a se realizar, já em dezembro do ano passado, começou já a se realizar alguns sonhos muito especiais em minha vida. E eu então me entusiasmei aqui de falar para vocês que realmente Deus, neste ano que está realizando um sonho dos judeus de a sua terra, a sua capital, Jerusalém, ser reconhecida como capital, é um sonho de Abrão que está acontecendo, está sendo realizado. E isso nos dá força para sonhar, acreditar. Nossa aula é sobre isso. Gostaria que você pedisse a Deus agora: Senhor, dá graça, sabedoria, revelação para mim entender como que eu posso acelerar a realização desse sonho e aprender com Abraão e sonhar e realizar. Em nome de Jesus. Bom, a primeira fase, eu vou falar de 4 fases na vida do Abraão. Semana que vem eu vou falar de 4 altares. Depois eu vou dar uma aula muito, muito especial aos líderes pastores que serve também não só para pastores, mas também para membros da igreja, sobre cobertura de Melquisedeque. É extraordinário. Você vai ficar espantado. Então, Gênesis capítulo 1 é a primeira fase quando Deus fala com Abraão, né? O nome ainda Abrão. Então, nessa primeira fase, ele estava mal. Eu chamo isso de fase do boi. Estava mal. E estava ali em Harã, sofrendo, enterrando seus sonhos, esposa estéril, morre seu pai. E nesse ambiente Deus fala com ele e diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Esta é a principal das promessas de Deus aqui. Então, observe, ele promete que ele seria uma grande nação. Aqui, Deus nem fala ainda em filho, fala em nação. Claro que tem que nascer o primeiro filho para que a nação venha, né? A nação veio na geração de Jacó. Mas essa é a promessa. E Deus, então, transmite aquela palavra para Abraão, e ele imediatamente levanta um altar. Esse é fundamental, esse princípio. Ele levanta um altar em cima da promessa e sela a promessa com aquele altar e aquela oferta de cordeiro. Naquela época, na Mesopotâmia, era costume, não apenas de Abrão, mas era costume fazer isto, de ofertar cordeiros em cima do altar. Abrão vai e oferta um cordeiro a Deus e sela. Então, esse primeiro momento, nesse altar, ele está sozinho. Nessa fase, ele está sozinho no sonho dele. Observe que Jesus ensina em Mateus capítulo 7 que a oração, para ser ouvida, precisa de concordância. Então, nem a esposa de Abrão, nesse momento, concordava com ele, ou acreditava junto com ele. Então, quando você está sozinho sonhando, é mais difícil. A guerra é maior. Então, nesse momento, ele está sozinho. Então, ali, em Gênesis capítulo 12, de 7 a 8, ele é o primeiro estágio, primeira fase, a arrancada dele. Então, nessa caminhada, ele vai para 480 quilômetros e a primeira etapa vai durar 24 anos. Então, nesses 24 anos, nós vamos fazer 4 paradas. E depois disso, nós vamos fazer também um estudo bíblico em Israel, em cada um desses lugares, e vamos trazer também esta palavra lá no local onde aconteceu.
Muito bem, então, primeira fase é a fase do boi, não vamos falar assim, a fase do sofrimento, a fase da renúncia. E ele precisava sair dali. E Deus então lhe dá nesse momento 7 motivos para animá-lo, para que ele venha sonhar. O primeiro motivo que Deus dá para sonhar é seus filhos. Muitas vezes nós estamos em nossa vida, momentos assim que parece que a gente não vai ter força, e quando pensamos em desistir, comigo sempre foi assim, eu penso nos meus filhos. Porque se Abraão, né, meu amigo Maurílio está chegando, a Cristiane Braga, se Abraão ele percorreu 480 quilômetros para realizar o seu sonho, se ele percorresse 80 e ele desanimasse, parasse, o filho dele teria que percorrer 400. Você compreende? Nós não podemos desanimar porque nossos filhos terão que carregar um peso muito maior. Então Deus anima ele e dá um motivo para ele sonhar, e trabalhar, e enfrentar, e caminhar seus filhos. O segundo motivo que Deus dá é ir para uma nova terra. Então aqui Deus fala de alargar as fronteiras. É uma nova terra e renovação. Terceiro motivo, uma oportunidade de ser abençoado. Abençoar-te-ei, Deus disse. Então ele iria crescer e ser abençoado por Deus. Ter um grande nome, agradecerei teu nome. Depois, tu serás uma bênção. Então, o poder de Deus para ser bênção para quem o abençoasse. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Também Deus dá outro motivo, Deus ser o juiz da vida dele. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por último, abençoar todas as nações da terra. Então, esses são os motivos para Abraão sonhar. Então, no início, na primeira fase, ele só tinha sonho e a palavra. Então, no princípio era o verbo, era a palavra. No princípio era só a palavra. Então, a primeira fase é da palavra. Depois, na segunda fase, vem, né, como nós lemos na Bíblia, um princípio que atravessa toda a Bíblia, é que Deus criou todas as coisas em 4 níveis. Esse é um assunto profundo, que outro dia podemos estudar, mas nós podemos observar esse princípio em todas as coisas que Deus faz. Então, na segunda fase de Abraão, vem o Espírito Santo, vem a unção. Agora, observe como isso é tremendo. Ele anda mais ou menos aqui, até a segunda fase, que nós vamos mudar, ele andou 14 anos. Então, na primeira fase, Gênesis 12, ele ergue um altar, no capítulo 13 ergue outro altar, mas ele está sozinho. Então, nessa segunda fase, ele encontra Melquisedeque, e aqui está algo extraordinário. Diz assim, Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, nossa ceia hoje, né, de pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui Abrão vence os inimigos. Então nossos sonhos, eles terão inimigos. Toda pessoa que sonha vai levantar inimigos na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu estado. E se o seu sonho for muito grande, ele vai levantar inimigos em toda a nação. Então, o sonho, dependendo do tamanho dele, atrai inimigos também do mesmo nível. Então é nesse momento, na segunda fase, que ele vai enfrentar os inimigos, que ele precisa de uma cobertura. A cobertura de Melquisedeque foi tão importante para Abrão, que vocês vão entender nas próximas edições, que Deus só pôde realizar o sonho de Abrão quando Sara estava realmente, completamente na visão e estava já convertida, por falar assim, na nossa linguagem, né?
Então, antes disso, Deus não pôde dar a Abraão a primeira parte do sonho, o seu filho. Ele só pôde entregar isso quando Sara estava já moldada na fé. Então, até esse primeiro ponto é que nem um pastor, quando é chamado para o ministério, e a sua esposa ainda não é. Ele vai ter o dobro de trabalho, multiplicado. E como que ele faz para levar essa bênção para a sua casa? Melquisedeque é um sacerdote e também rei. Então esse Melquisedeque tem uma unção que ele pode passar para Abrão. Como Abrão vai ter que enfrentar demônios no caminho, ele vai precisar de uma unção que ele ainda não tem. Ele tem a chamada de Deus, mas a chamada não é tudo. Então ele precisa de um equipamento. E ele encontra esse equipamento na vida de Melquisedeque. Melquisedeque, dizem os sábios que Melquisedeque, além de ser um sacerdote, ele tinha uma escola. E nessa escola, Abrão ficou 1 ano. Nesse período de 1 ano, Abrão ele aprendeu e se preparou, foi consolidado e depois ele foi treinado por Melquisedeque. Então não foi só aquele pequeno momento que eles se encontraram. Então Melquisedeque foi fundamental como cobertura na vida de Abrão para que ele pudesse dar o próximo passo em direção à sua vitória. Interessante que ele dá o dízimo de tudo. Então, qual a importância do dízimo nessa fase? Bom, se você ler lá no livro de Joel, capítulo 1, vai ver que tem lá 4 gafanhotos. Eles atacam a terra e destroem 4 níveis. O primeiro é o cortador, o segundo é o migrador, o terceiro o devorador e o último, matador. Observe que Abrão está enfrentando o matador. Seu pai morreu, seu irmão morreu, os seus sonhos morreram e a esperança de ele ter um filho também havia morrido. Então, quando ele entrega o dízimo, ele vence o devorador. Até o meu amigo Johnny me perguntou hoje, né? Mandou uma mensagem, não pude responder, mas vou responder agora, Johnny. Qual a diferença uma pessoa dar a primícia e dar o dízimo? Essa é a pergunta do Johnny, foi isso, né, Johnny? Hoje. Quando a pessoa dá a primícia, lá em Ezequiel 44:30, está escrito que a primícia pertence ao sacerdote. Então, traga a primícia ao sacerdote para que a sua bênção esteja na sua casa. Observe que a bênção ainda não estava na casa de Abrão. Ô profeta, como você vai falar um negócio desse, nosso papai Abrão? Eu sei que tem gente que ama muito Abrão e Sara, não vai gostar de algumas coisas que eu vou falar. Mas cada vez que Deus chamou Abrão para conversar com ele, foi longe de Sara. Não foi? Hein, pastor Rogério? Então, aí João Márcio Nascimento, não foi? O Tomás entrou aí. Bom, observe que quando você dá a primícia para o seu sacerdote, para a tua cobertura, vem 4 níveis de bênção para a sua casa. Ezequiel 44:30 diz que a bênção dele vai estar na tua casa. Então, o que acontece? Acontece que quando você entrega a tua primícia, você recebe esses benefícios das 4 níveis de bênção, que é a bênção física, emocional, material e espiritual. Melquisedeque tinha todos esses níveis de bênção na sua casa. Abrão estava lutando para ganhar a sua esposa. Sua casa não estava completamente abençoada. Então, na primeira vez que Deus aparece, em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, todas as vezes Deus diz para Abrão, sai para fora. Então, quem estava dentro da casa de Abrão? Sara. Então, Deus não podia falar com Abrão perto de Sara?
situação estava difícil nesse casamento, não é? Eles não estavam os dois ainda concordando. Jesus dá o princípio, lá em Mateus capítulo 18 a 20, Jesus fala, né? Se dois ou mais concordarem, será concordado nos céus. Abraão não tinha ninguém para concordar com ele na sua casa. Então, essa é a grande batalha que acontece nos lares hoje. Quando o lar não está completamente no mesma visão, no mesmo propósito, demora mais a batalha. A luta vai demorar mais. Os inimigos são maiores e vão ter mais vantagem. Então a primícia traz esta vantagem da bênção entrar na sua casa. O dízimo, quando você entrega o seu dízimo para o seu Melquisedeque, para o seu pastor, o seu sacerdote, então, quando você entrega, você está fazendo uma aliança com ele. A aliança, o dízimo é a aliança da cobertura. Então, mesmo você que tem uma cobertura sobre ti, mas quando você não é dizimista, aquela cobertura não funciona para você. Você tem alguém por você, tem uma cobertura, tem um pai, mas as bênçãos que estão sobre ele não conseguem deslizar até você. Então, o que é interessante estudarmos aqui, que na segunda fase da vida do Abraão, ele precisou tornar-se dizimista e ter uma cobertura para dar o próximo passo para a realização dos seus sonhos. Bom, eu entrei aqui no ar hoje dizendo que eu estava aqui para contar hoje que Deus está realizando sonhos em nossas vidas, nossa família, que estamos todos nós assim como quem sonha. E nós queremos passar isso para você. Então, nessa segunda parte, que se você entrou na igreja hoje, você entrou, aceitou Jesus, você está na primeira fase. E na primeira fase você está na fase ruim, você está na fase do boi, você está na fase do sofrimento, na fase da renúncia. Mas quando você começa a prosperar e vencer os inimigos, então você tem que procurar o seu pastor e dizer: pastor, eu aprendi lá com o profeta que nós temos que ter um Melquisedeque em nossa vida. Aquele que nos serve o pão e o vinho, aquele que nos abençoa. E você vai se colocar debaixo da cobertura deste sacerdote, desse pastor. E você vai dar-lhe o dízimo. E quando você entregar seu dízimo, você se coloca debaixo da cobertura. A cobertura, é interessante que você esteja debaixo de uma cobertura e que você esteja perto dela. Também não fique muito tempo longe, ou muito afastado, ou muito tempo sem conversar, muito tempo sem trocar ideias. O correto seria todos os dias. Quanto mais comunhão, mais concordância. Essa concordância é fundamental para que haja essa comunhão, para gerar e continuar gerando os sonhos. Então está respondida a pergunta. O dízimo, quando você dá o dízimo, você está... é o sinal da tua aliança com a tua cobertura, o teu Melquisedeque. Então, esta aliança vai te fortalecer extraordinariamente, vai te deixar mais forte para que você vença o inimigo. Toda aliança é feita com o propósito de fortalecer aquelas pessoas que estão em aliança para vencer um determinado inimigo. Então, esse inimigo que o dizimista vence é o devorador. O devorador é o terceiro estágio da desgraça na vida de uma pessoa. O quarto estágio é o matador. Então, quando ele se torna dizimista, ele fecha as portas para o devorador. Pessoa que não é dizimista, o devorador mata os seus sonhos. Ele nunca consegue, nem o sonho não consegue frutificar e morre antes de nascer. Então, esse matador,
O quarto é o matador. O matador leva as pessoas a suicídio. Então, o suicídio é as pessoas que tiram sua própria vida ou coisa parecida, elas foram atacadas pelos 4 níveis de gafanhoto. Os 4 níveis de demônios, de legiões. Então, o último deles, o pior deles, é a morte. Mas o terceiro é o devorador, o que tira tudo das pessoas. E este, se você quer vencer, você precisa de um Melquisedeque na tua vida. Você precisa ser um dizimista fiel. É muito importante. Então, o Melquisedeque é alguém que é legitimado por Deus. Melquisedeque, ele fazia parte de uma, que nós vamos falar um outro dia muito profundamente sobre a ordem de Melquisedeque, porque inclusive Jesus e também nós somos parte desse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É muito interessante, porque é aquele que está autorizado a repreender o devorador na sua vida. Eu tenho uma experiência fantástica sobre isso, e creio que muitos de vocês que estão me assistindo também devem ter. Mas quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu estava com 33 processos de cobrança da justiça, eu estava endividado, eu estava falido, fracassado. E eu me lembro que eu comecei a primeira coisa, nós fomos curados, né? Minha esposa foi curada. E depois, eu lembro que eu me tornei dizimista. Quando me tornei dizimista, tinha um culto nas terças-feiras, que era da prosperidade. Estava feia a coisa. Tinha lá um rapaz chamado Belinho, né? O Belinho também estava pior do que eu, né? Mas depois de 4, 5 semanas, eu vi que ele tinha uma bota bonita. Poxa, começou a prosperar, comprou bota nova no inverno. E o meu primeiro dízimo foi assim com sacrifício. Daqui a um pouco nós ganhamos uma concorrência no exército. E eu fui entregar o primeiro dízimo ao pastor, ele estava fazendo um casamento. O valor do primeiro dízimo era o valor de um carro zero, naquela época. Então, é interessante que a partir dali, 5 meses, nós pagamos todas as contas, vencemos tudo que podíamos. E, exatamente como no caso de Abrão, houve uma experiência com Deus. Então, o próximo passo aqui, depois que Abrão torna-se um dizimista, ele, debaixo da cobertura de Melquisedeque, ele vai estudar, ele passa um ano, naquele ano ele se forma, ali ele já é agora um sacerdote. Dia 21 de abril nós vamos ungir você com esta unção que Abraão recebeu, para você entrar na presença de Deus como ele entrou. Então ele ficou um ano conhecendo a Deus, junto com Melquisedeque. Ele ficou um ano aprendendo a estar a sós com Deus, a ouvir Deus, e de repente ele tem um encontro extraordinário em Gênesis 15, um ano depois. É ali em Gênesis 15 que Deus chama Abraão outra vez e manda ele contar as estrelas. Observe que Deus nunca disse: conte as estrelas que eu vou te abençoar. Ele nunca falou isso para alguém que ainda não é dizimista, que ainda não tem uma cobertura. Porque Deus primeiro fala com o seu pastor, com a sua cobertura, e depois ele vai falar com você. Então, depois desse passo, o segundo passo, né, é que Deus chama Abrão e traz ele para fora. E aí Deus fala com Abrão com liberdade e pede vários tipos de ofertas, que nós vamos falar outro dia. É a primeira vez que Deus pede para Abrão trazer oferta. Então, geralmente, Deus não pede oferta para quem ainda não está preparado, quem ainda não tem não está alicerçado, não está abençoado ao ponto de ouvir Deus. Então, depois, Deus vem e se manifesta para ele em Gênesis 15, e ele tem uma experiência ali
espiritual fantástica. Quando Deus pede para ele a sua oferta, ele parte aquelas ofertas e vem Deus em forma de tocha, 2 tochas, passou pelas ofertas, e Deus dá uma experiência. Primeira experiência, ele é atacado por um pânico, um medo, um peso e um sono. E ali o inimigo, esse é o maior inimigo dos sonhos. É esse inimigo que não permite, que não aceita que as pessoas tenham uma experiência com Deus, não aceita que as pessoas entreguem suas ofertas, e por isso eles ficam sem visão para o futuro. Então, naquele lugar, naquele dia, Abraão está pronto para ter um encontro com Deus e vencer aqueles demônios que impediam ele de realizar seus sonhos. Essa é uma experiência sobrenatural naquele momento. Por isso que eu quero convidar você para esse encontro que vamos ter dia 21 de abril. Depois nós vamos ter em setembro a Escola Profética. Mas é uma fase a mais que você precisa passar. Você precisa dessa fase na tua vida. Você tem que passar por esse degrau, por esse nível. Você tem que entrar nesse segundo passo. Então, o benefício da cobertura levou ele a um novo altar, que é o encontro com Deus, onde no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. É muito interessante esta aliança, que eu acho que 99% das pessoas cristãs não têm esta aliança com Deus, não conhecem, não sabem, não entendem, nunca tiveram uma experiência como essa que Abraão teve. Abraão viu o futuro, Abraão viu, Deus falou com ele, mostrou para ele a sua caminhada, o seu propósito, a sua terra, o que ele estava fazendo, onde ele teria que passar. Mostrou até as gerações que estariam presas no Egito como escravos, que sairiam com as mãos abençoadas. E aqui tem um segredinho muito, muito interessante que dá para falar um pouquinho agora, mas na próxima aula eu vou entrar mais. Abraão, nessa altura da vida dele, ele pergunta para Deus: Senhor, como posso saber que vou receber essas bênçãos que o Senhor tem me prometido? Como posso saber que vou alcançar esse sonho? Deus chama ele, diz: vai em casa e busca uma oferta. Na verdade, foi 5 ofertas, tipos de ofertas. Então Deus está dizendo assim: você quer ter certeza que você vai receber? Lá no livro do Apocalipse 13, verso 8, na parte B, está escrito que Deus, antes da fundação do mundo, ele sacrificou o cordeiro. Então, esse princípio de sacrificar um cordeiro antes de iniciar uma caminhada, um projeto, esse é um ensinamento do Pai, que o Pai só dá para filhos. Filhos já crescidos, adultos. Um filho que ainda está na adolescência, Deus não pode falar esse tipo de coisa. São aqueles crentes que estão na igreja e só querem ser abençoados e jamais abençoar, ou jamais adorar. Então Abraão passa em segunda fase, que é a fase onde nós chamamos aqui o altar da cobertura. É interessante falar um pouquinho sobre isso a mais, porque em Hebreus capítulo 13, 17, está escrito que o pastor é aquele que vela pelas suas almas, suas ovelhas. O pastor tem uma missão de apresentar as ovelhas a Deus todo dia. E tem dias que o pastor apresenta as ovelhas gemendo. O que quer dizer isso? Ele está desanimado com aquela ovelha. Tem ovelhas que só dão trabalho para o pastor. Eles não dão nada de bom para o pastor. Então, o pastor apresenta aquelas ovelhas todos os dias para Deus, em oração. E o dia que ele está triste com aquelas ovelhas, quando ele está triste, ele apresenta as ovelhas com tristeza. E Hebreus diz que aquela ovelha não terá lucro nenhum por entristecer o seu pastor e ele orar com tristeza. Quem não tem lucro tem prejuízo. Então, traduzindo,
quando a ovelha dá tristeza aos pastores, elas têm prejuízo. Quando o pastor apresenta as ovelhas com tristeza, aquelas ovelhas têm prejuízo. Então é importante você saber que você está agradando seu pastor. Não é, Johnny? Ele perguntou hoje sobre dízimo e primícia. A primícia agrada o pastor. A primícia é a primeira oferta do mês, a primeira oferta do dia, a primeira da colheita, primeiro de tudo. E quando leva a primícia, o pastor fica alegre e apresenta aquela alma com alegria. E aí ela tem lucro. Quando aquela alma, aquela ovelha, traz tristeza ao pastor e ele ora com tristeza, ela tem prejuízo. Então é interessante que todas as ovelhas, as pessoas da igreja, entendam esse princípio. O teu pastor, tua pastora, são o teu Melquisedeque, a tua cobertura. E eles têm a função de te apresentar a Deus. Até eu faço uma pergunta, né? Eu escrevi sobre isso. Quem te apresenta a Deus? Quem te recomenda? Porque alguém tem que falar por você. Então, Melquisedeque, ele falava a Deus por Abraão. E assim, ele deu o próximo passo. Agora, vamos lá. A primícia que é dada ao sacerdote leva a pessoa ao terceiro nível, ao terceiro passo, ao terceiro degrau, terceira fase, em direção ao seu sonho realizado. Gênesis capítulo 18. Observe. Desde Gênesis 12 até aqui, nós vamos para 24 anos de caminhada. Abraão caminhou 24 anos. Até esse momento, todas as vezes que Deus bate na porta de Abraão, quero falar com você, sai para fora. Abraão está na sua casa junto com Sara. E Deus disse: Abraão, vem aqui um pouquinho fora, vem para cá conversar aqui com você. Sara está lá dentro. Você compreende? Então Deus nunca pôde conversar com Abraão na frente de Sara. Interessante. Então, nesse capítulo 18, Sara é outra mulher. Ela está agora na tenda. E Deus aparece na tenda de Abraão e veio 3 anjos visitá-lo. E Deus se manifesta ali e pergunta. Aqueles anjos perguntaram: onde está Sara, tua mulher, Abraão? E ele diz: eis-la aqui na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava na porta da tenda atrás dele. Isso aqui é fantástico. É a primeira vez que Sara ouve Deus. E tem pessoas que ainda são contra, né? A mulher ouvir Deus, né? Só que enquanto ela não ouviu Deus, o sonho não pôde vir. Aqui tem uma chave extraordinária. A cobertura, isso era bom que alguém escrevesse aí, né? Já está quase pronto o nosso livro sobre a cobertura, nós vamos falar sobre isso. A cobertura tem esta função, esta bênção, de levar a bênção para a tua casa. Então, quando você entrega a tua primícia, a bênção vem para a tua casa. E Abraão, 1 ano antes, ele encontrou Melquisedeque. Agora, ele tem uma cobertura. Então, de repente, a sua casa está abençoada. Então, qual a bênção que vem para a sua casa? Primeiro, física. Sara não engravidava, fisicamente estava envelhecida. Então, ela é renovada fisicamente. Qual a bênção que faltava para Sara e para Abraão? Não tinham filhos. Filhos é uma bênção emocional. E agora ela vai engravidar. Então, ter uma cobertura e honrar a cobertura e abençoar a cobertura te traz essa bênção para a tua casa. Então, aqui nasce um altar na casa de Abraão.
Este ano nós vamos trabalhar muito, muito forte no altar na sua casa. O altar na sua casa é um dos assuntos para a próxima aula. Então, Abrão levou 24 anos para ter esse altar na sua casa. Depois de 24 anos, a primeira vez que Deus pôde entrar na casa de Abrão. Toda vez que Deus falava com ele antes, Deus chamava ele para fora. Agora, aliás, sempre para fora, longe de Sara. Então é muito interessante que as mulheres entendam, que os homens entendam, que como é bom ter uma esposa e um esposo, os dois servindo a Deus. Por quê? Porque quando os dois podem ouvir a Deus, guarde isso, o seu sonho pode ser realizado em um ano. Então, depois dessa visita, em um ano, o sonho de Abrão e de Sara estava nascendo, Isaac. Agora, interessante também que levou 24 anos para chegar a esse ponto da família estar reunida. Então, como é difícil, como é luta grande essa batalha pela família, né? Então, nesse ano nós vamos ter uma meditação diária, já estamos tendo, um pequeno áudio diário todo dia para alimentar os seus sonhos, alimentar a sua fé, e um pouquinho maior, uma vez por semana para a tua família. Então, esta aula de hoje é para você convidar a sua esposa, seu esposo, e quando toda a tua família estiver sentada assistindo a aula juntos e orar juntos, tenha certeza, naquele ano, Deus vai realizar seus sonhos. Vai nascer o sonho. Quando Deus puder entrar na tua casa e tiver um altar na sua casa, naquele ano, Ele vai realizar teu sonho. Crê nisso? Então, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo em Apocalipse 3:20, eis que bato, né? Ele está na porta batendo. Aquele que abrir, ele entra e participa e ceia com ele e ali vai ter uma aliança com ele. Então, a família no altar é a garantia de que o sonho se realiza naquele ano. Então, chegamos aqui nessa evolução. No terceiro nível da vida de Abrão, o sonho dele é realizado, a primeira parte, porque Deus falou que ele seria uma bênção para as nações. Mas para ser bênção para as nações, não basta um homem e uma mulher, precisa os filhos. Então, os filhos são a garantia de que aquela bênção, aquele sonho vai se realizar. Em Gênesis 22, nós vemos a quarta fase na vida de Abraão, na vida do sonho dele, quando ele monta um altar, e esse é o altar mais polêmico de toda a nossa história, e Deus chama ele em Gênesis 22 e diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, lá naquele lugar, no quarto nível, aqui o nível da águia, quando a próxima geração está também recebendo a herança do sonho do pai. Então, isso eu estou maravilhado, estou falando para vocês hoje, que eu estou maravilhado porque hoje estou vendo toda a minha família, todos os meus filhos conosco, servindo a Deus, trabalhando junto, unidos. Antes de sair de casa, eu deixei meu filho primogênito, meu lugar, administrando o ministério, e também assessorado pela sua esposa, pelo José, pelo Júnior, Maria, outros irmãos que trabalham no ministério. E eu pensei, puxa, eu creio que Abraão estava pensando mais ou menos assim naquela época. Ele já estava velho, ali ele devia já uns 130 anos, e ele pensando, né, que eu vou ter alguém que vai continuar depois de mim. Ok? Então aquela experiência ali foi extraordinária, porque desde o capítulo 18 que lemos até 22, isso passou-se talvez 30 anos, 32 anos, é a idade do Isaac. E
Deus não falou mais nesse período com Abraão. Agora Deus vai falar outra vez. E Deus pede exatamente o sonho para ele. Me dá o teu sonho. Me dá Isaac. E quando ele vai consagrar Isaac, então é que vem a maior prova e também ali foi a legitimação. Eu falei de cobertura no texto anterior, e quando alguém nos pede cobertura, nós esperamos 1 ano para confirmar aquela cobertura, para que os dois lados, né? Tem mais de 500 pastores esperando esse momento, e só quero cobertura, profetas. A cobertura, você tem que ter um tempo, que nem Abraão ficou 1 ano com Melquisedeque, aprendendo, ouvindo, porque depois que você faz uma aliança, você não pode mais quebrar. Se você fizer uma aliança e você quebrar, você está atraindo maldição para a sua vida. Então, 1 ano de espera para que haja uma confirmação e uma consolidação. Então, depois de consolidado uma aliança ou uma cobertura, vem a última parte que Abraão chega aqui. Ele é legitimado como pai de nações. Está no capítulo 22, versos de 15 a 17, quando Deus fala para ele. Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus diz pela segunda vez e gritou, né? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Então aqui é que Abraão, você observa que ele vai ser chamado a partir desse momento. Aqui ele já não é mais apenas um Abrão. Aqui ele já é Abraão. Sua esposa já é Sara. Ele já tem um outro nome. Aqui ele tem, no capítulo 18, o seu sonho tem agora uma aliança com Deus. Aqui ele é legitimado diante dos demônios, diante dos anjos, diante dos homens. Ele é reconhecido, legitimado como pai, e através dele, versículo 18, diz que em sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Nós finalizamos aqui, confirmando aqui Deus, confirmando Abraão como pai, e chegamos até o século 21, onde a terra, a nossa terra, a terra santa, a terra prometida, é hoje reconhecida como a terra de Abraão e de seus filhos. É interessante que o sonho é muito mais do que uma ideia, é muito mais do que algo de uma pessoa. Esse sonho não é sonho de Abraão, é sonho de Deus. Deus promete filhos, nações e terra, propriedade. E esta terra, que tanto foi, tanto voltou, tanto tentaram tirar dos filhos de Abraão, ninguém consegue. Por quê? Porque ele fez, no mínimo, ele passou por 4 altares, onde ele ofertou por essa terra, ele consagrou, inclusive, seu filho. Então, por isso que ele é chamado pai de multidão, pai de nações. Amém? Então, amados, recapitulando para quem chegou depois, 4 fases na vida de Abraão. A primeira fase, quando ele sai de casa, sofrimento, renúncia. Segunda fase, quando ele entra na luta, ele vence seus inimigos e ele passa pelo altar da cobertura, onde ele se coloca debaixo da cobertura de Melquisedeque e é abençoado e passa a ser dizimista. Então, se você quer mudar de fase, a primeira fase é a fase da decepção, a fase da frustração, a fase não é do sonho, é do pesadelo. E aí você procura o teu sacerdote, tua cobertura, para dar o próximo passo. Torne-se um dizimista e suba para o próximo nível.
Então, de repente, o próximo nível, toda a tua casa será abençoada. A tua casa é abençoada pelo sacerdote, capítulo Ezequiel 44:30 fala exatamente isso. Então, quando toda a tua casa já está consagrada, está em unidade, no mesmo pensamento, então aí vem o próximo passo, que é o quarto nível, a legitimação dos teus sonhos. E então pode esquecer, pode dormir, pode morrer, que nas próximas gerações elas vão chegar lá, o sonho vai se cumprir. Tudo que eu falei para vocês é uma caminhada de Gênesis 12 a 13 dá 5 anos, de Gênesis 13 a 14 mais 9 anos, somando 14 anos. De Gênesis 14 ao 15 mais um ano dá 15 anos. De Gênesis 15 ao 18 mais 9 anos, completando 24 anos, e o nascimento de Isaac, que levou 24 anos, 25 no total, para que ele viesse a nascer. No capítulo 18, já deu 24 anos. Amém? Então, Deus abençoe você. Aí está chegando meu amigo Cícero, Rubens, quem mais está chegando aí? O Abel chegou agora há pouco aí também. O John Leno da Silva. Muito obrigado pelas orações aí, John Leno. Muita gente orando lá também, Lagoão, com o João Matos Nascimento. E ontem formamos mais 24 horas. Cristiane Touso, também uma intercessora valorosa. Ana Lúcia Riquelme, lá de Mato Grosso do Sul. Muito rápido, é Mara Engel, essa aí mora no meu coração. A Zenaide Ramos. A Zenaide Ramos. João Batista Silveira, Deus te bendiga. Gabriele Engel também está aqui do lado esquerdo do coração. José Roberto também no coração, né? Bom, vou deixar todos vocês no meu coração então, tá bom? Andressa, José Ramos, estão aí, o João Batista Silveira, o Cícero. Quero convidar vocês aí para espalhar aí pela região, a Gisele aí, ó, o Magno, o Valdinei Vieira, Neila Ribeiro, William Arthur. Quero convidar vocês para passar adiante essa mensagem, convite, né, para o dia 21, especialmente os pastores que estão debaixo da nossa cobertura. É um dia muito especial, que vai ter um encontro assim como aconteceu o encontro do Melquisedeque com Abraão. Vai ser uma bênção dessas que nós vamos ministrar para todos os nossos pastores que estão debaixo da nossa cobertura. Muitos pastores estão trazendo também seus filhos, ótimo, obreiros, líderes, porque nós vamos ensinar exatamente esse princípio. O teu sonho no segundo estágio precisa de uma cobertura. No terceiro estágio precisa de uma aliança com Deus, ok? Lá no terceiro estágio precisa também da tua família, da tua casa. Meu amigo Maurílio, meu amigo pastor Amado, o Paulo Devanir, o Thomas Halber, a Patrícia, Liliane, shalom a todos vocês. E eu quero agora ministrar uma bênção especial a vocês, aos nossos filhos, uma bênção especial aqui dos Estados Unidos hoje. Eu estou aqui numa das regiões mais bonita, aqui é o lugar da prosperidade, né? Existe uma unção de prosperidade nessa cidade que é impressionante. O Thiago mandando mensagem aqui, tá lá no monte, trocando janela, fotos, e o Isaac está assistindo, né, Isaac? E esse lugar aqui, que tem uma bênção muito grande aqui nos Estados Unidos, é uma terra onde os desbravadores, os pioneiros, eles foram muito abençoados de estabelecer aqui uma nação para servir a Jesus. Essa nação aqui ela é responsável por mais de 90% das missões espalhadas pelo mundo. Eles têm dinheiro que não acaba mais, é muito, muito dinheiro, muita prosperidade. E
E quando Deus estava me trazendo para cá, foi um presente que nós recebemos, eu pensei, puxa, eu estou indo para Israel nos próximos dias, fazer um retiro. Deus me traz para os Estados Unidos. E então, nesse lugar, assim como eu estou sendo abençoado, como minha esposa está realizando sonhos desde infância, minha família, esta bênção que nós recebemos, conquistamos de Deus, é que nós queremos passar para vocês que são também nossos filhos. Porque primeiro o pai recebe o sonho, depois a esposa, depois os filhos. Assim também, o pai primeiro realiza, depois a mãe, depois os filhos. Então você é o próximo a realizar o sonho. Então aquilo que eu estou recebendo, eu quero repartir com você. Pedro disse, para o paralítico, o que eu tenho te dou. E ele tinha mesmo algo para dar. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós podemos dar. Assim como diz aquele ditado, tal pai, tal filho. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração, se possível, pegue a mão de alguém da tua família, nesse momento. Eu quero que você diga para alguém do seu lado, da tua família, este ano Deus vai entrar em nossa casa para realizar os nossos sonhos. Assim como ele entrou lá na tenda de Abraão e Sara e deu até o prazo para os sonhos se realizar. Deus deu até a data. Então eu quero que você profetize para alguém do seu lado, você chame todos da tua família para juntos concordar com o propósito do sonho. Amém? Todos da tua família precisam entrar no propósito. Então, junte sua família, escreva o teu propósito, teu sonho deste ano, faça uma reunião com eles, faça um propósito de uma vez por semana, toda a família está reunida. Nós vamos lançar o livro de meditações diárias e também de mensagens semanais. Mensagens para você ler com a tua família em casa. E esta mensagem que hoje estamos falando aqui é uma mensagem semanal e que é para isso exatamente toda a família entrar nesse propósito. Porque a concordância de 2 ou mais vai nos levar a acelerar o tempo do cumprimento do sonho, da realização. Se tiver 2 ou mais, se tiver mais, melhor. Então esse mais, 2 é você e a esposa. Este mais é tua família, a igreja, a tua cobertura, teus pastores. Coloca a mão, pega a mão da tua família e eu quero abençoá-lo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste lugar que o Senhor nos trouxe, aqui onde o Senhor está nos abençoando, eu quero tomar desta unção que está sobre esse céu, sobre aqui os céus dos Estados Unidos, essa prosperidade que o Senhor deu para os cristãos desta nação. Eu quero ministrar, pedir que venha sobre todo o nosso povo que está nos assistindo, nossos filhos. E a mesma bênção que o Senhor nos deu, que está sobre a nossa casa, eu te peço que venha sobre a casa de cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E profetizo que neste ano, e eu concordo, quero que vocês falem comigo, nós concordamos. Diga, estamos em concordância. Mateus 18 em diante é um decreto. Se 2 ou mais concordarem, será decretado. Então está decretado que neste ano vamos realizar o sonho de nossas vidas. E eu quero profetizar para os meus pastores amados que este ano nós vamos juntos para Israel. Este ano nós vamos passar aqui nos Estados Unidos. Este ano nós vamos ter um tempo de retiro também em Israel. Não é, pastor José Roberto? Concorda? Vamos lá. Diogo, quem mais está assistindo? Os pastores amados. Todos os pastores estão conosco. Vamos preparar para sonhar, porque Deus vai realizar. Amém? Nós temos alguma surpresa muito grande agora para o dia 21 de abril. E quem quiser vir os 2 dias antes, estarei todo o tempo disponível
É um tempo especial que nós damos para, especialmente, os pastores de cobertura, e para a gente trocar, passar as ideias, passar a visão, passar os livros novos. Vamos ter um livro sobre os sonhos, vamos ter um livro das mensagens para o ano todo, vamos ter uma agenda com todas as festas judaicas. A primeira agora já é Purim, daqui a alguns dias, e depois nós vamos ter todas as festas, nós vamos fazer hebraica, nós vamos festejar esse ano. E no ano de setembro, então, é o ponto máximo que vamos ter. Tá bom? Shalom, Deus abençoe, ótima semana. E aproveite aí o sábado para orar, buscar Deus. Fique na bênção. Aí o Aldo, um grande abenço, meu filhão Aldo. Deus te abençoe, José Roberto, Leandro, Maria de Jesus. Fique na paz. Aí a gente se encontra, tá bom? Fique na... Ótimo sábado a todos, em nome de Jesus.